medo da constatação de anomalias fetais. Com toda essa polêmica, será que um dia o aborto fará parte do nosso cotidiano? Bom, primeiro eu queria dizer que eu, como mulher, eu fiquei grávida 2 vezes e eu tenho 2 filhos. Eu nunca pratiquei o aborto porque eu sempre me cuidei para não engravidar, tá? Quer dizer, quando eu não quis ter filhos, eu não achava justo eu ter um momento de prazer e depois não ter a responsabilidade, não arcar com essa responsabilidade. E porque eu penso assim, a minha filhinha, quando ela foi feita de proveta, então eu tenho, todas as semanas quase, eu ia ao médico para fazer ultrassonografia, para ver o tempo inteiro. E eu me lembro, ela não tinha ainda 2 meses, ela já quicando dentro da minha barriga, assim, com o pezinho dela, sabe? Então eu não consigo imaginar eu acabando com a vida, realmente, de mesmo um bebezinho de 1 mês, um fetozinho de 1 mês, até de 2 meses, assim, já que ele tá mais ou menos formadinho, pouquinha coisa, mas já tem umas coisinhas formadinhas. E depois de eu ter visto essa cena, que era minha filhinha com 2 meses, já quicando na minha barriga, e de saber essas maneiras que são feitas o aborto, né? Então eu acho que as pessoas tinham que se conscientizar mais as pessoas a usarem alguma coisa para impedir que essas pessoas engravidassem, né? Agora nós temos aqui o doutor Alfonso, que é esse galã todo bom, mas que entende muito do assunto, e eu queria perguntar, o que você pensa disso? Eu acho que o importante é primeiro a gente mencionar sobre a educação, tá, Monique? Então, assim, você mesmo mencionou que quando você não queria, você conseguia evitar e controlar com os seus métodos de anticoncepção, com a sua educação, com o seu médico, muito bem isso. O porém é que a gente tem que ter bem claro, que eu acho que é uma coisa que eu queria colocar muito, muito claro, que a mulher que faz o aborto também é uma vítima. Ela também é uma mulher que, de repente, não teve todo acesso ao método de anticoncepção, é uma mulher que, por um fator ou outro, pode ter tido um deslize. Qualquer método de anticoncepção pode ter falhas, também pode acontecer. Então, assim, a gente não pode ver essa mulher como uma criminosa. O aborto é um crime, eu sou completamente contra. Eu ia te perguntar isso, é um assassinato. É um crime, é um crime. Só que a gente tem que, de repente... você mesmo falou da sua religião. A gente também tem que ver a pessoa com empatia e pensar assim... Não, eu não quero nem pensar como na minha religião, porque assim, isso não vem ao caso. Porque antes eu até desconhecia Deus, eu não acreditava em nada, mas eu acreditava no ser humano. E a partir do momento que eu vi as fotos do que era, como era feito o aborto, que era aquele nenenzinho saía aos pedaços, ele era sugado, ele poderia estar sentindo dor, sim. Eu me choquei tanto que eu falei, gente, o que é isso? Da mesma maneira que eu fico chocada quando eu vejo mulheres grávidas fumando, mulheres grávidas bebendo, porque eu já vi o mal que pode fazer a um bebezinho, entendeu? Desculpe ter mencionado sobre a sua religião, assim, eu acredito em Deus, então eu acho que muitas vezes Deus colocou aquela situação. Eu vejo muitas mulheres do outro lado, mulheres que fizeram abortamento, têm vergonha disso, que têm traumas psicológicos sérios e, quando não, traumas físicos. Muitos abortamentos podem gerar perda de útero, que a mulher não vai mais conseguir engravidar com a barriga dela, um filho dela, gera uma lesão uterina grave que merece cirurgia, pode gerar muita coisa, infecções, internações. Principalmente esses negócios que são usados hoje em dia, que colocam um comprimido lá dentro, sei lá para que é o comprimido, e aí a pessoa tem uma hemorragia e muitas vezes não perde o bebê fica defeituoso, a pessoa também fica toda problemática, não tem isso? Sim, falta de informação. Dúvida. Conforme o método que é utilizado, você pode, digamos, não conseguir realizar esse abortamento e gerar uma gravidez com uma grande complicação, entre elas uma malformação. Pode surgir. Eu queria, porque a gente tem, infelizmente, deixar um pouquinho de tempo para a gente falar sobre esse tema, que para mim é de uma importância enorme, mas eu queria saber quais são os métodos hoje em dia usados para você para uma pessoa fazer um aborto.
deixa eu colocar de outra maneira. Primeiro, um abortamento é um termo genérico para qualquer interrupção da gravidez antes de 20 semanas. Tá, mas isso do lado médico. provocar um aborto? Sim. O que a gente vê muito costumeiramente é o uso do quê? De misoprostol, que é esse comprimido que você mencionou. Tá? A gente vê o quê? São curetagens, que são métodos o quê? Utilizados em abortamentos retidos. Isso é, pacientes que tiveram a perda fetal, porém que continuaram com esses restos, com esse lá dentro. Mas assim, uma pessoa que simplesmente não quer ter aquele filho e vai a um médico clandestino fazer. Como é feito, como é esse método? Esse método é muito variável. Por quê? Porque ele vai a um clandestino. Então, quem faz um abortamento, na verdade, esse médico que faz o ato e que não orienta a paciente, falando sobre os benefícios disso, tentando colocar isso é, trocar a ideia dela, mostrar pontos positivos. Normalmente ele é sugado, não é? O bebê é sugado e é aos pedaços. Não... Ele pode ser sugado, como ele pode ser curetado, simplesmente raspado do útero. Também pode acontecer. Não precisa ser sugado. Na verdade, mas ele pode vir a sentir dor. O que tem, na verdade, disso de sentir dor é falando o quê? Com 12 semanas, praticamente há uma formação completa do bebê, de todos os órgãos. Então, ele tem nervos. Com quantas semanas? 12 semanas, aproximadamente 12 semanas. Mais ou menos 3 meses. Com 3 meses, um bebê já está quase todo formado. Ele só vai precisar crescer, não é isso? Isso. E baseado em alguns trabalhos e vendo que esse sistema neurológico está praticamente todo formado, você supõe e leva a crer que ele realmente possa sentir dor. Olha, isso aqui é um bebê de quanto tempo? Aproximadamente, eu poderia te falar uns 4 meses, 5 meses, é muito difícil te falar pela foto. Porque tem gente que faz aborto até 6 meses de idade, mata uma criança já pronta. Sim, com 5 meses já seria, na verdade, já seria sim um assassinato. Do ponto de vista médico, o abortamento é até 20 semanas. Então, o que a gente vê é o quê? Há de tudo. Há pessoas que fazem super mal feito, e isso é outra coisa. O que eu quero, de repente, tentar mostrar, eu sou totalmente contra o aborto, mas, do outro lado, eu tenho uma vítima, tem uma paciente muito fragilizada, uma paciente em uma situação muito difícil, e profissionais que muitas vezes nem são médicos e que estão fazendo atos criminosos, que, de além de fazer mal àquela criança, a mãe também faz. Agora, eu gostaria de voltar a esse assunto, porque eu acho que nós temos muito pouco tempo, inclusive para eu conversar com a Lúcia, que está do outro lado. Lúcia? Oi. Você fez um aborto, foi Sim, isso? Foi. Você se arrepende do que você fez, Lúcia? Não pela circunstância. Como é que foi? O que aconteceu? Não, porque eu sou noiva, né? E meu noivo viajou. E aí eu tive um affair com uma pessoa e fiquei grávida. Peraí, equipe, senão eu não consigo ouvir aqui a Lúcia. Fala um pouquinho mais alto, querido. Então, eu tenho um noivo já de 6 anos. Tá. E o meu noivo viajou, ficou 3 meses fora. E eu conheci, assim, a gente já conhecia uma pessoa e eu acabei tendo um affair com essa pessoa. E acabei engravidando. Mas por que você não usou uma camisinha? Por que você não colocou nada, Lúcia? Porque eu usava o DIU. E é uma pessoa conhecida, entendeu? A gente acabou, foi uma coisa assim do ímpeto e não deu tempo, enfim. E você não se arrepende, Lúcia? Não me arrependo pela circunstância, entendeu? Porque não foi um ato, eu acredito que na minha história não foi um ato criminoso, até porque eu amo meu noivo, quero ficar com ele. A pessoa também tem uma outra pessoa, entende? Então foi uma coisa inesperada mesmo. Bom, eu acho... Obrigada, Lúcia. Bom, eu acho o seguinte, vê se o senhor não concorda comigo. Que a gente precisa pensar, primeiro, que você está traindo o noivo, já é uma coisa errada, né? Assim, depois, por você... É um pedacinho de você. Eu imagino assim. Eu acho que mesmo que eu engravidasse de uma pessoa que tivesse me feito alguma coisa comigo à força, tá? Eu acho que eu teria esse bebê, porque ele é metade meu. Entendeu? É metade meu filho. Eu não consigo me imaginar fazendo um negócio desse, entendeu? E assim, eu acho muito fácil as pessoas fazerem... aconteceu, mas na hora que estava gostoso, não pensou direito, né? Não usou camisinha. Você não acha que nas escolas, principalmente para as adolescentes, deveria ter uma aula explicando, olha, você engravida, se você não usar esse tipo de medicamento, isso daqui o seu ginecologista pode dar, isso daqui você pode comprar na farmácia baratinho. Monique, educação é tudo.
Educação é tudo, é a base de tudo. É uma frase, digamos, chavão, mas é a base de tudo. A educação é muito importante, mas mesmo com a educação, todos cometem erros. Não, e no com fundo, certeza. a Lúcia, ela fez de repente um erro, ela teve um deslize, uma coisa que já passou com todo mundo. De ter um deslize, não nisso, mas em outra coisa. Mas você não acha que o bebê é o único que não pode pagar por esse erro? Assim que... Não, eu não estou falando do caso da Lúcia, mas eu digo assim, em geral... A única pessoa que não tem culpa é o bebezinho que foi gerado. Sem dúvida. Só que está acabando, a gente tem 30 segundos e eu estou arrasada. Vamos fazer uma coisa? A gente vai encerrar, mas eu gostaria demais que você voltasse, porque eu quero mostrar com detalhes como é um bebezinho, sabe, a cada semana, como ele vai ficando, a formação. Combinado. Sabe, a gente conversar mais sobre isso. Combinado. Tá bom? Deixa o seu telefone de contato. Deixo, lógico. Da clínica é 3884-6112. 3884-6112, a Clínica Huntington. Tá, e é legal que ele faz bebês, ele ajuda pessoas que não têm bebê a conseguirem engravidar. Queria agradecer a vocês que estiveram aqui com a gente e eu volto a falar sobre aborto, que eu acho muito importante, tá bom? Muito obrigada por essa tarde gostosíssima. Obrigada, doutor. Obrigada, Lu.